Vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast é do de cremoso! Motherfucker! 1, 2, 3, foi! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, para o episódio quase 90, 89 do Sonic Cast. Papai do céu, com tantos episódios no ar, não, nós não fazemos nada aqui sozinhos. Temos com a gente uma turma que nos apoia. Temos com a gente a nossa academia de futebol. Se você for de Porto Alegre, região metropolitana, não sei, marque teu treinamento com ele, o nosso maninho Dudu Sartori. Falo dele, da Draft Personal Soccer. Siga no Instagram e também no TikTok em @Draft Personal Soccer. Nós temos também aqui no Sonic Cast aquele projeto social que mistura música com reciclagem do nosso mano professor Pedro Henrique Sena. Sim, vocês conhecem. Sigam no Instagram @projeto_reciclave ou vai no site que é o seguinte, reciclave.com.br. Repita! De novo, reciclave.com.br. E temos também aqui com a gente o nosso mano Felipe Mi, o cara que coloca esse podcast louquinho no Spotify. Falo dele, o nosso Designer Cast. Ele é um profissional multimídia. Conheçam o trabalho dele em @FelipeMi. E hoje, episódio 89 do Sonic Cast, estreando um novo parceiro alimentício. Sim, do bairro Medianeira, olha só que delícia. Temos aqui o melhor X do bairro Medianeira, comprovado por mim mesmo que como ele bastante. A galera do Mega X tá com a gente agora. Segue no Instagram, @mega_x, sendo que o mega é com 2 es de escola, tá, Carla Pérez? E de escola, então mega_x. E você também pode pedir pela teleentrega. Anota o número aí, meu filho. 51 DDD aqui de Porto Alegre, 3223 6060. Repita! De novo, 3223 6060. Ah, nossa maravilhosa Mega X, mais um parceirinho aqui do Sonic Cast. Bom, quem sou eu? Bom, eu apresentei todo mundo agora, deixa eu falar minhas arroba também, né, pô? Eu sou nas redes sociais o @Sonic_NM. Tu me encontra no Instagram, no TikTok, no canal de YouTube e também no X. E tenho também lá no Instagram uma outra arrobinha só pra tu ver as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Me procura em @SonicMaquete. Bom, Spotify procura lá por Sonic Cast e no YouTube joga lá, arroba que eu já te passei, @Sonic_NM. Vai ter uma playlist lá com o nome de Sonic Cast e você vai poder ouvir esse episódio por lá. Meu Deus, essa abertura cada vez maior, um dia eu ainda infarto aqui apresentando tudo isso. E aí eu coçando a minha barba, pensando, cara, episódio 89, como chamar alguém para um episódio tão especial como esse, que tipo assim, não é o 90, mas é quase, então tipo assim, porra, tem que ser alguém importante. Tipo assim, tava um dia aleatoriamente voltando da minha corrida matinal, indo no mercado ali da Avenida Zenha,
cruzo com um brother meu de muitos e muitos anos. Eu pensei, o não eu já tenho, então vou mandar a mensagem pra ver se ele quer participar. O cara que tá aqui, ele se apresenta nas redes sociais como treinamento personalizado de beach tênis. Ele tem até um CREF lá, mas um número eu não copiei porque eu achei que não era correto, tá? Então, agora a gente bate palmas junto, tá? Está aqui com a gente no Sonic Cast, o grande Márcio Bagé! Dale! Fala, Sonic, tudo certo? Aguentou esperar essa apresentação toda aqui? Eu fiquei sem fôlego aqui, só de te ver Só falar. de ver. Cara, assim, tem um pedaço do meu cérebro que fica pensando assim, tu não vai aguentar. Não vai morrer aqui na minha frente. O que eu vou fazer com ele? Mas tu tá bem? Tudo certo. Te apavorou com o meu convite aleatório, assim, oi matinal, assim? Eu fiquei pensando, o que eu vou falar lá com ele? Mas... aceitei na hora porque era um convite de um amigo. Pô, fico feliz. Cara, assim, ó, nós temos uma tradição no Sonic Cast que eu casualmente esqueci no episódio passado. E como eu estou com essa garrafa d'água na mão, peço que tu pegue o teu copo com água e nós vamos tomar um gole d'água junto, que é o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Porque depois dessa abertura de tanta gente aqui, eu quase, canso. Precisa. Então, no 3, nós vamos tomar um gole d'água, tá? É 1, é 2, é 3. Gole d'água do Sonic Cast com Márcio e Sonic NM. Agora sim. Mano, assim, ó, entre vários assuntos que eu separei pra gente conversar, um pouquinho deles a gente falou aqui na nossa prévia, eu pensei assim, pô, esse faz sentido, porque, tipo assim, a gente teve que puxar na memória pra ver quanto tempo faz que a gente se conhece, porque nem a gente tinha direito, o tempo que fazia. Tu te lembra como é que foi que nós dois nos conhecemos? Cara, não lembro como a gente se conheceu. Porque eu acho que nós temos um pega-ratão e um motivo real. E eu lembro do motivo real, tu vai achar que é o pega-ratão. Pô, olha aí. No mínimo era muito menina. não é? Então eu não sei. Não, é que assim, cara, ó, o que eu imagino que tu vai lembrar é a piscina do Grêmio. Sim, a piscina do Grêmio, perfeito. Mas não foi ele que a gente conheceu. Não. Esse é o pega-ratão, porque é o mais óbvio, entendeu? Sim, mas eu lembro da gente nas piscinas ali e tal. Teve, tipo, situações anteriores à piscina do Grêmio. Ah, não lembro. Nós jogávamos futebol aleatoriamente naquela pracinha em frente à Coriga. Ah, perfeito, pode ser. Teu coroa ia te buscar, te levar. Tu tinha um cabelinho meio indiozinho, assim, cogumelinho, assim, e tal. E eu não sei que idade nós tínhamos, porque, tipo, nós falamos da piscina no nosso off aqui, que agora virou nosso on. Tu tem 36, 36. Eu tô com 39, então... Tu me conheceu com 16 pra 17, tu tinha 13 pra 14, isso, assim, nas piscinas. Nas piscinas, pode ser antes. Agora, se nós jogava bola antes... Putz. Cara, eu não tenho ideia. Cara, assim, devia ser 10, 12, porque eu me mudei pra Porto Alegre, eu tinha 8 pra 9. Então foi entre 10, 12 anos. Onde é que tu morava antes? Em Bagé. Olha só. Ah, sim. E teu pai é de Bagé. Isso aí. Quer contar essa história aí, da história do Bagé? Porque cara, o Bagé... Tu usa no teu nome do Instagram também, né? Isso é importante, né? Teu nome de trabalho, ficou assim, né? um nome artístico, o Bagé. E aí muitas pessoas me perguntam se eu sou nascido em Bagé. Na realidade, sou nascido em Porto Alegre, mas eu me mudei pra Bagé logo após o meu nascimento. E o meu pai carrega esse apelido, né? De Bagé. E eu andava muito com ele, e aí ficava aquela coisa, o Bagézinho, o Bagé e o Bagézinho. E aí ficou o Bagézinho, e eu tive que abraçar o nome Bagé. Sim. Mas eu não sou nascido em Porto Alegre, mas eu morei até meus 8 anos lá em Bagé. E foi um período bem legal lá. Tá, e tu nunca teve aquela coisa, tipo assim, eu vou dizer, porque acontecia comigo, assim, eu sou Marcos Vinícius, tá? E meu pai é Marco Antônio, então quando tava, o Marquinho... E tipo assim, cara, nunca ninguém me chama de Marquinho, é Vinícius, entendeu? Depois virou Sonic, ok, mas tipo assim... Quando me chamam de Marquinho, Marquinho. Quando chamava de Bagézinho, tu não ficava meio assim, putz, eu não gostava. Eu confesso que no início eu não gostava. Mas depois eu tive que meio que... Aceitar. Aceita que dói menos. Porque ninguém sabia que meu nome era Márcio. Então eu tive que juntar o Bagé com o Márcio para as pessoas identificarem. Márcio Bagé. Aí ficou meio... Tanto que quando eu fui, tipo, fazer a pauta do programa, eu sempre fico futricando no Instagram da pessoa. Aí tava lá, Márcio Bagé. Daí eu fiquei assim, Bagé desse pai é sobrenome. Então eu, sei lá, não sabia, né? E era engraçado, era na época da faculdade, assim. Sabe aqueles trabalhos que tu não faz nada e a pessoa coloca o teu nome? Puta, botava um Bagé. Aí eu botava Márcio Bagé e eu digo, não é Márcio Bagé. Mas era os perrengues assim, mas é legal, hoje eu gosto. Sim. Hoje te perguntar, já que nós estamos falando do Bagé especificamente,
quando a gente se conheceu aí, isso eu me lembro, que jogava bola, você me dizia assim, meu pai é o Bagé, que jogou não sei aonde, papapá, e hoje em dia, tipo, tu trabalha com esporte, então na minha cabeça, tipo assim, tá, isso aí é a ligação total, tem assim. uma relação como total. Conta um pouquinho pra galera quem foi o teu coroa pra chegar no Márcio Bagé, entendeu? Isso aí. O meu pai foi jogador de futebol profissional, né? Ele teve uma carreira relativamente boa, assim, poderia ter sido melhor, tal, mas ele jogou em bastantes clubes, ele jogou em 15 clubes. Caramba! E aí, foi curta a carreira? Foi curta a carreira dele porque ele teve uma lesão de joelho. Tá, mas com 15 clubes é tipo, é muita coisa. Né? Sim, mas ele jogou até os 30 anos, assim. Boa. E eu, particularmente, eu não vi meu pai jogar. Tu vê. Profissionalmente, né? Eu sempre acompanhei. Não, mas eu lembro que o teu Coruja ele tinha uma pinta isso. assim. E até hoje ele é super jovial. Meu pai hoje tá com 66, até hoje ele tá fazendo as atividades físicas dele. A idade do meu coroa. E até pouco tempo atrás ele ainda jogava um futebolzinho, só que hoje com o joelho estourado, assim, já não consegue jogar. E aí, então, essa questão do futebol foi muito forte, assim, na minha infância, assim. Tanto que lá em Bagé nós tínhamos no bairro onde a gente morava, a gente tinha um clube, um time de futebol, assim, amador. Sim. E o meu pai era presidente, treinador, jogador, era tudo. Então, assim, era aquela coisa de domingo de manhã a gente ir pro campo e ficar, e eu ficava junto com ele o tempo todo, e aí também essa relação do Bajezinho. Eu tava sempre junto. Sim. Eu não tinha muito como fugir disso. Não tinha muito fugir disso. Então a gente sempre ficava atrás do futebol ali. Era uma coisa que nos unia, que a gente gostava de assistir, a gente gostava. Era a nossa brincadeira entre pai e filho, assim, de futebol. E aí eu tinha o sonho de ser jogador de futebol também nisso. Eu me lembro disso. Nessa época, assim, de até os meus 18 anos, assim, eu tentei. E aí, quando chegou nessa fase de transição ali... Mas foi categoria de base, coisa assim? Sim, tentei, fui, mas aí, pro nível profissional, na hora da zona do corte na hora do corte ali não rolou. Foi uma frustração muito grande na minha vida. Partiu de ti, entendeu? Ou tipo, te disseram, não vai ter pra ti, um pouquinho de cada coisa, assim. Foi uma fase... Tem aquela fase da negação, não, vou conseguir, sim. Vou tentar mais um pouco, mas aí chegou um momento ali... E depois tem a fase da aceitação. E aí, bem nessa fase, tinha a transição ali entre final de ensino médio, início da faculdade, que aí chegou aquela coisa, e aí, o que tu vai fazer, meus pais? Sim. Aí eu, já era, né? Eu quero ser jogador de futebol! Eu quero ser jogador de futebol ainda, mas aí eu entrei na faculdade de educação física. Ah, legal. E a minha ideia era trabalhar com futebol. Nada a ver com o que eu trabalho hoje. Sim. Se me falasse um tempo atrás que eu ia trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu ia dizer, não, impossível. Com o que tu trabalha hoje? Hoje eu sou instrutor de beach tennis. Tudo a ver. E esse salto, tipo, o que tu quiser contar no meio, tu me conta, tá? 18 anos, futebol, never, não vai rolar. Faculdade de educação física, pra chegar no instrutor de beach tennis. Cara, foi muito louco. Eu passei por... Todo mundo sabe que aqui é Crazy Arts, nós criamos coisas muito loucas, né? Então é assim... Foi muito louco. Não foi tanta loucura, mas foi assim, os caminhos foram me levando pro que eu tô fazendo hoje. O meu primeiro estágio foi nas categorias de base do Grêmio. Olha só. Eu trabalhei ali 4 anos na categoria de base. Ainda no Olímpico aqui. No Olímpico e lá no Cristal, que tem ainda o centro de treinamento. Lembrando que pra quem tá nos ouvindo, nós gravamos a uma quadra, 2 quadras do estádio Olímpico, mas enfim, né? Aí. E o CT do Cristal é onde as escolinhas do Grêmio ali, que trabalham, acho que até meninas até as... Sim, é ali. Ali as categorias iniciais do Grêmio são ali. Sim. E aí depois, quando eles já estão um pouquinho maiores, eles vão pra Eldorado. Ah, pode crer. Que aí é o Eldorado lá, é o centro de treinamento. Enfim, aí eu trabalhei ali, fiz de tudo que pode imaginar. Fui auxiliar de preparação física, treinador de goleiro, enfim, tudo. Pintou as linhas do campo Pintei a linha do campo, tudo, fiz tudo ali. E aí, na época, eu era muito mal remunerado. Putz. Uma crítica ao Grêmio futebol. Não, uma crítica ao sistema da educação física. Eu imagino, sim. Que idade isso, mais ou menos? Cara, eu já tinha 22, 23. Já tava assim, já tava me encaminhando ali. 22, 23 era bravo. Eu lembro assim, que o primeiro salário que eu tive era R$5 a hora. Nossa! E quantas horas tu trabalhava por semana? Por dia era mais ou menos umas 5 horas. Aí, tipo assim, dava R$25. R$25, por dia. Você que é bom de matemática, a gente multiplica aí, enfim, né? Bata louco. Sei, no final do mês não dava quase nada. O cara pensava, vou gastar na passagem, vou ter que comer, vou ter que
viver. Sim, né? aí, putz, aí era complicado. Sim. E aí eu comecei... Mas serviu de experiência, pelo menos? Bastante. Sim. E também me abriu muitas portas também, porque, tipo assim, no meu currículo tinha que eu trabalhava no Grêmio, então me dava, abria algumas portas, assim, em outros trabalhos. E pra que time tu torce? O cara tem trouxa dele. Não, sou gremista. Ah, tá. Não tem problema. Hoje em dia não tem mais essa. Não tem. O beach tênis e o futebol não tem esse problema. Não tem. Sim. Sempre fui gremista, minha família toda é gremista. Ah, tá. Eu ia dizer, se tu ficar se escondendo aqui agora, ia dizer, pô, a vida inteira te conheci, né? Enfim. Teve um cara, eu não vou dizer quem, participou aqui, ficou se fazendo pra dizer o time. Nos bastidores ele me falou. Mas é nosso. Eu já sabia, mas enfim. É nosso. Deixa quieto. É nosso total. E aí eu comecei a dar aula em academia, cara. Não gostava, mas me pagava um pouquinho melhor. Ah, tá, legal. E aí eu... Tu queria ficar naquela função do clube mesmo? Isso, ficar dentro de uma não queria academia. Ficar, não queria. Só que aí eu comecei a dar aula, e aí eu comecei a dar aulas de personal trainer. Que aí eu ganhava uma graninha a mais por fora. Entendi. Aí, isso aí foi me dando. E aí eu comecei a deixar... Ah, ganhava por fora, burlava o sistema. Aí eu comecei a deixar um pouco o futebol de lado e dar prioridade para personal trainer. Entendi. Que aí foi que eu fui fazendo os cursos de especializações, tal, na área, e comecei a trabalhar com personal trainer. Tanto que aí depois eu saí da sala de musculação, assim, de trabalhar na academia, e só comecei a dar aula de personal trainer. Olha que interessante. Tá. E aí, nisso, o beach tennis estava surgindo. Isso que ano é mais ou menos sobre localizar as pessoas que nos ouvindo, assim. Tá. Ou que idade tu tinha, pelo menos, também, né? Já ajuda. Pois é, ali eu já tinha uns 26, 27. Tá com 36, 10 anos atrás. 10 anos atrás, mais ou menos. E aí, no primeiro momento, eu achava o beach tênis um saco. Eu achava... cara, isso aí não tipo, é legal que tá surgindo, mas eu não quero fazer isso. Isso aí nada a ver, esse jogo aí e tal. A gente brincava com uns amigos meus, assim, tal. Esse frescobol aleatório aí. Nada a ver. E aí eu tinha uma certa negação mesmo. E aí eu acabei me mudando pra praia, cara. Fui morar na praia. Foi treinar o beach tênis no beach mesmo. Cara, eu fui pra praia morar... com a minha esposa e a minha filha que tinha acabado de nascer. Sim. E aí, morando na praia, eu comecei a prestar serviços de personal trainer dentro dos condomínios. Tá? E aí, nisso eu conheci Mas era praia de Bacana ou tu foi, sei lá, pra Pinhal Magistério? Não, eu fui pra Capão da Canoa. Ah, tá, Capão da Canoa, E aí nível. Aí eu acabava atendendo ali os condomínios de Xangri-Lá, Atlântida e Capão da Canoa ali. E nisso tinha um conhecido meu, que ele trabalhava prestando serviços para esses condomínios, e aí ele falava, cara, eu tenho uma dificuldade aqui muito grande, que não temos professor de beach tênis aqui na praia. Tem que vir o pessoal de Porto Alegre dar aula pro pessoal que tá aqui, e aí fica uma dinâmica. Aí falou aquele... Não, e aí ele, tu não quer? E eu, não quero. Putz. Não quero. Não te deu aquela vai que, né, uma oportunidade? Não quero. Não, deixa. E aí isso ele ia todo... Mas na praia tu era o personal trainer? Personal trainer. Continuava. Continuava na minha área, só que atendendo lá o pessoal que morava nos condomínios. Sim. E aí, nisso um dia, ele me convencendo, e ele, tá, cara, vamos tentar. Só que eu disse, eu não sei jogar. Como é que tu vai passar um troço pra fazer, eu falei, ele disse, não, calma que isso a gente vai dar o jeito. Aí tinha um professor... Calma que isso aí a gente engana, o negócio é ganhar dinheiro. Isso aí agora... Porque assim, dar aula tu sabe dar. Então tu vai aprender ali e vai fazer. Sim. E eu, tá, beleza, então vamos ver como é que vai ser. E aí eu comecei a fazer aula com um outro professor, um cara que dava aula lá na praia, e aí eu fui pegando os macetes ali, vendo muito vídeo na internet, tal. Legal. E aí nisso eu fiz um curso também para ser professor de importante. Que aquilo ali me abriu muitos olhos, assim. Sim. E aí, cara, bem dizer assim, ó, abrimos uma turma lá, e aí ele vai. E eu comecei a dar aula. Nada, vai empurrando. Vai lá, e aí eu comecei a dar aula. No início, sabe aquela frase, primeiro começa e depois tu aprende fazendo. Assim. E foi mais ou menos assim, as primeiras aulas hoje, olhando pra trás, deve ter sido bem ruim, mas o pessoal gostava. E aí, é que eu assim, não tinha grau de comparação, não tinha ninguém, então tá, eu fui indo, eu fui aprendendo, e aí muitos alunos que eu dava aula na praia, hoje são meus alunos ainda aqui em Porto Alegre. Olha que massa. Continuam sendo meus alunos. E aí eu fui aprendendo, fui evoluindo dentro do esporte. Evoluiu! Isso aí. Cara, olha só, na minha pesquisa breve ali no teu Instagram, a minha stalkeada básica... Tranquilo. Mas tu é meu amigo, né, cara? Tranquilo. Há quantos anos aí nós falamos? Mais de 20, né? Mais de 20. Se tu tinha 13, 14, eu tinha 17. Contas, 21, 22. Um bom... Então eu tô liberado pra pesquisar as coisas. Eu vi que tu seguia, e não sei se tu segue de volta, tem a nossa @draft personal soccer.
Sim, cara. Caso tu não saiba, @DraftPneuSoccer é o Dudu Sartori, que caso tu não saiba, é o marido da minha irmã. Não sabia. Aí tu vê que o universo tá interligado, entendeu? Tu perguntou da minha irmã e eu pensei, não, só vou guardar pro podcast. E o Dudu já participou aqui do Sonic Cast, num episódio, na época era a Copa do Mundo, ele falou de futebol e outras coisas. E a gente chegou em algum momento da nossa conversa sobre, tipo assim, poxa, no futebol tu deve ter passado por isso. Bota o gurizinho na escolinha, aí os pais lá, berrando na grade, vai e corre! Tipo, o pai projeta na criança o que ele acha que o filho vai virar. O Jardel, o Paulo Nunes, o gremista, o Fernandão, o Falcão, enfim. Né? E a criança, tipo, às vezes só quer brincar e se divertir. E tu tá ali, né? Tipo, tu já foi professor de... Já lidou com a área do futebol, agora tu tá o personal trainer, depois agora tu tá no beach tennis, então... Tu entende a atividade física não só como, tipo, a atividade física, né? Pra eu me mexer. Ela é mental, né, cara? Total. Tipo, tu tá... Poxa, eu tenho bipolaridade, eu tomo remédio, só que eu faço minha corrida diária. Tu já comprovou isso, já passei por ti correndo, entendeu? Direto. Então, tipo assim, se eu fico 2-3 dias sem fazer aquilo, putz, aquilo já me causa uma... Não é nem uma ansiedade, mas uma impaciência. Tipo assim, putz, tá faltando alguma coisa. Não liberou energia ali. É, exatamente. Como é que tu, como professor, assim, tenta passar isso pro teu aluno, daqui a pouco, sei lá, chega lá e quer performar e não sei o quê, tu só quer, cara, olha só, tu vai, isso aqui é um esporte, vamos se divertir, né, tu vai respirar, suar um pouco, assim, porque tem isso, né, tem cara? Isso. Tem vários perfis, né, de alunos, né, que a gente fala. Tem os alunos que procuram alta performance, tem o aluno que procura um ganho estético, e tem outros também que procuram um divertimento. Ou às vezes o médico pediu pra fazer alguma atividade. Tô com problema no joelho, preciso fazer uma atividade. Sim. Só que hoje o perfil de aluno que eu atendo não é o perfil que busca a alta performance. Assim. A maioria dos meus alunos, eles estão para realizar uma atividade física. E já tentaram de tudo, que às vezes a musculação, que é o mais tradicional que o pessoal indica, acaba sendo meio monótono, ou a forma meio engessada, o pessoal acaba não se adaptando. Que eu gosto de fazer na academia, né? Faz um período e acaba parando, porque não gosta, tal, não se adapta. E aí, então, a questão do esporte, ela é uma questão também, que tem na areia, por exemplo, é uma questão mais lúdica, a gente tá com o pé na areia. Acaba sendo mais divertido. E o esporte, assim, o beach tennis hoje que eu dou aula, é um esporte divertido, e ele também é de fácil aprendizagem. Ah, legal. Então, assim, é um esporte que em uma aula, 2 aulas, tu já consegue jogar. Então acaba... Já vira um Guga. Nem tanto, mas tu consegue já brincar. Legal. Então, assim, tem outros esportes que já demanda mais tempo. Sim. Tu tem que ter uma qualidade maior. Então, e isso acaba também restringindo as pessoas. As pessoas chegam ali meio travadas, meio intimidadas. Então, assim, o beach tennis é um esporte mais tranquilo. E dá pra jogar assim, ó, uma criança, um adulto, um homem, uma mulher na quadra. Dá pra todos dividirem o mesmo... Não precisa ser tipo homem, mulher. Não precisa. E eu acho que esse é o grande lance do beach tennis, que ele tá surgindo... Surgindo não, ele tá crescendo, porque é essa questão da dinâmica e que todo mundo pode participar. E aí, então, acho que já ouviu a expressão beach venceu? No beach venceu? Não sei mesmo. Fala aqui agora. O beach venceu, que é uma expressão que o pessoal usa, assim, que tá levando muita gente pro beach tênis. Né? Legal. Não, eu ouço muito falar assim, sobre... Hoje, assim, qualquer espaço que tu vê de terreno, o pessoal tá botando uma areia e jogando... Não é mais campinho de jogar bola agora, é pra fazer um beach tênis. É, um beach tênis por várias questões. Eu acho também o beach tênis tu precisa de 4 ou 2 pessoas já sai jogo. Futebol tu já precisa de 10, tipo 14. E eu acho, na minha visão, assim, ele talvez tenha começado com uma coisa talvez mais elitizada. Isso. E agora ele popularizou de fato. Agora ele tá... Porto Alegre tem um monte de quadra, um monte de coisa, em toda zona norte, zona sul, zona leste, toda tem uma quadrinha, tu vai ver. E hoje, assim, dentro dos condomínios também, hoje já tem as quadras dentro dos condomínios. Hoje o pessoal que tá fazendo essas construções, assim, esses empreendimentos já está colocando a quadra lá. Isso é louco, né, cara? Tem que ter. Voltando aqui para nós já falar ali, a questão, tu como um professor, há quanto tempo tu já tá formado? Eu me formei em 2013, olha aí. 2025, 12 anos, um tempão. 12 anos. O que tu aprendeu, sei lá, no teu curso, que tu pode passar na questão mais, essa questão do mental mesmo. Do mental mesmo. Não ser só o cara ali passando treinamento, faz isso, bate assim, vira assim, papapá. Cara, eu sempre procuro fazer a aula mais divertida possível, fazer a melhor experiência. Não consigo imaginar que eu tinha uma aula séria, vou dizer bem sincero. Assim, eu tento fazer sempre mais divertido. Eu sou sério, às vezes eu tenho até dificuldade. Tu é sério? Sou que sério, mundo que eu não tô sabendo? Sério. Mas eu tento fazer a aula mais divertida possível, porque ali é um momento também de atividade física, mas é um momento também de lazer.
É um entretenimento, né, Entretenimento. cara? Eu tenho que fazer a aula mais legal possível pro aluno e que ele se divirta e que ele volte, que ele pratique mais. Não tu só quer que comigo. ele volte, né, cara? Eu quero que ele volte e eu quero que ele pratique com os amigos dele. Massa, Tipo massa. assim, não só comigo. Que hoje é a principal dificuldade que eu tenho com alguns alunos é que eles vão jogar com outras pessoas. Vão interagir. Que isso que é o legal. Sim, porque senão ele fica restrito só a aula tipo, e não... tem aluno que tem dificuldade, fico com tímido, fico com vergonha de... Sim, levar uma raquete pra vamos lá jogar. Vamos jogar. Isso é interessante. E aí a gente tenta fazer, às vezes, alguns jogos com outros alunos que eles não se conhecem, sendo meus alunos, que é aí pra fazer uma integração entre eles. Tá. E já vou aproveitar, vou te fazer o convite também. Olha aí. De uma hora dessa tu participar. Sim, podemos, claro. Eu não tenho frescura, tá ligado? Isso Não aí, tenho, tu vai gostar. Eu imagino sim. Eu não tenho coordenação. Não tem coordenação entre elas. Óbvio que eu tenho, senão eu vou fazer as coisas que eu faço, mas tipo assim, isso aqui, sei lá, eu era criança quando praticava o frescobol. Todo mundo aprende. Não, isso com certeza, com certeza. Cara, assim, ó, não que a gente precise fazer esse tipo de assunto agora, mas eu te perguntei em off se tinha algum assunto que tu não teria restrição de falar. E eu pensei, porque eu sempre penso, tipo assim, eu não quero constranger quem eu convido, porque eu só convido pessoas ou que eu gosto ou que eu admiro pra participar aqui do programa. E nós conversamos meio que em off algumas coisinhas que, tipo, permeia esse cenário. Eu vou te mostrar qual é a palavra aqui e tu vai entender. Pode falar. Não, pode manda ver. Tá. Tranquilo. Vamos falar então sobre... Vamos falar bem, racismo, tá, gente? Vamos ver. No Sonic quer falar sobre racismo. Não precisamos, né? Ao contrário, tem que ser o quanto mais natural for, né, cara? Tipo, tu te entende como um homem preto? Claro. Acho que sim. Claro. Te conhecia há 10 mil anos, pra mim tu é um homem preto, ok. Aquela coisa assim, tenho até amigos negros, eu moro no teu rabo, entendeu? Sempre tive, pelo amor de Deus, não preciso disso, entendeu? Tu acha que isso talvez tinha, tipo... Poxa, tu tava numa área do esporte, do futebol, que é, apesar de ter racismo, e sempre vai ter, é mais comum da gente ter atletas pretos e gente da comissão técnica. Talvez o presidente do time não é preto, entendeu? Mas, tipo, toda a cadeia ali temos, né, atletas negros. Daqui a pouco tu tá num esporte, como a gente comentou aqui, que ele começou mais elitizado, tu dava, sei lá, aula num condomínio, tipo, de uma classe AB, e daqui a pouco, tipo, tá ok que em Porto Alegre vai ter uma pracinha que a galera vai estar jogando. Tu sente que isso, tipo, poderia... acelerou ou demorou o teu processo enquanto professor? Ou tu nunca sentiu isso? Cara, assim? sim, deixa eu ver. Ou pra outras... Daqui a pouco uma outra área que tu acha que já passou, assim... Num primeiro momento, tu sempre tem que provar um pouco do teu conhecimento, né? Mas, assim, ó, eu... Por isso eu boto CRM lá. Tipo assim, tipo assim, o pessoal fica meio... Mas hoje... Como o pessoal já me vê muito em quadra, assim, convive, acredito que não, mas no início talvez. Tu já talvez sentiu algum olhar meio, tipo assim, é tu que vai me dar aula? É que é assim, ó, é porque normalmente a abordagem a pessoa já me conhecia, dificilmente a pessoa... Tá. Que bom, na verdade. Dificilmente a pessoa nunca me viu e tinha um impacto, assim. Mas já passei por isso em outras situações, mas na areia, assim, no beach tênis, não. Não, mas em outras situações, sim. Tipo, entrevista de trabalho, você chega assim, tipo, na época que o currículo não tinha foto, ou não tinha rede social, sim, e aí tu chegava pra se apresentar. Hoje em dia o cara fala já sabe quem é, então tu já tem um perfil, assim. Mas não. Nunca. Em questão profissional. Que bom, né, tipo assim, né? Explicitamente não, de repente. Não, velado sim, mas né, explicitamente cara? não. Sim. Tudo tranquilo. Eu digo porque isso aqui eu sempre tento trazer, tipo assim, no programa. Sim. Porque, tipo, se eu tenho uma pessoa preta, eu acho que é um local de fala pra gente tratar isso. Tu tava do teu trabalho, tipo. É legal que as pessoas saibam. Se temos uma mulher no programa, ele tem que falar de machismo que ele já sofreu, porque são profissionais e que, tipo, às vezes só por ser mulher. Tem todo um rolê maior pra buscar, sabe? Então, tipo, com certeza. Por isso que eu te perguntei antes, tá ligado? Não, tranquilo. Mas essa questão, assim, em aula, eu nunca passei por isso. E, como eu te falei, mas em outras situações às vezes o que acontece é quando eu vou dar aula, não pros alunos, mas quando eu chego num local pra dar aula. Tá. Tipo assim, aí eu tenho que meio que me apresentar, a galera quase faz uma revista, assim. Sim. Olha, não tô tem essa tatuagem aqui, mas não sou um assaltante. Tipo assim, tu é professor mesmo? Espera aí que eu vou ligar lá pro cara pra ver se tá. Mas isso aí tá. Já, infelizmente, a gente acaba se acostumando. Sim. Não se acostumando, mas vai. É aquela coisa, tipo assim, tá. Tá louco. Velho, assim, ó. Estamos com tempo, vai chegar. Nós não estamos com 30 minutos aí, então hoje nós vamos fazer uma coisa que fazia tempo que eu não fazia no SonicCast. Tipo assim, eu convido a pessoa para vir participar,
nós temos alguns quadros que tem que estar no programa. Perfeito. Nós temos aqui a abertura que é sempre, né, os Gostei. nossos parceiros e tal, papapá. Eu vou lá e pesquiso um pouquinho sobre a vida da pessoa para trazer para o assunto. Eu geralmente conheço a pessoa, tipo, te conheço, então eu tento interligar tudo. E aí, quando dá tempo, a gente coloca isso aqui, ó. Pauta livre. Opa! Que aí é interessante, porque, tipo assim, de certa forma, o cara vem aqui meio sem saber qual é a dinâmica que ele vai entrar. Então, lá, tu ouve um programa ali antes, tu mais ou menos entende, mas, tipo, não quer dizer nada, né? Aquele programa foi pensado pra o Sonic e aquela outra pessoa tava junto. Como tu tá aqui, na minha casa pela primeira vez, no Sonic Cast pela primeira vez, que pode ser que tenha outros convites ainda, sei lá, cara, qualquer assunto que tu acha que seria interessante propor. Ou que daqui a pouco tu vê ali no carro pensando, pá, eu queria falar sobre aquele assunto, porque umas coisas que eu passo que eu acho que nunca ninguém pergunta, ou se eu tivesse um canal pra falar sobre uma coisa determinada, eu gostaria de falar sobre aquilo, ou, pô, vou lá no Sonic, conheci ele lá nas piscinas, fiquei não sei quantos anos sem ver, quero apedrejar ele com esta pergunta muito, não sei, qualquer coisa, é pra nos inverter a jogada. Tá, beleza. Tu propõe um troço que eu não imagine, assim. Eu vou te fazer algumas... Ou pode ser algo que eu imagine. Não, pode ser. Eu vou te fazer, como a gente ficou muito tempo sem contato, e eu me perdi meio nesse caminho. Uma época eu nem te seguia no Instagram, eu tinha perdido. Você ficou aplicando Vinícius, não tinha ninguém, tá ligado? E eu sou meio... Eu não mexo muito no Instagram, assim, e tal. Tem meio, como é que fala, low profile, assim. Tipo assim, rede social não posto muito. Mas eu acho que fui eu que te achei até. Provavelmente. Eu botei... Provavelmente. Eu acho que eu botei Márcio Bagé, alguma coisa assim, provavelmente, e achei, tá aqui, provavelmente sem isso. Eu acho que foi tudo. E não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Não. É que eu tinha um perfil também, e aí hackearam meu perfil. Tá brincando? E aí eu perdi o perfil, não consegui ter acesso. Cara, eu lembro como é que foi. Eu te achei no Instagram, te segui de volta, a gente conversou alguma coisa, e uns 2 ou 3 dias depois eu estava correndo de manhã, tu estava atravessando na rótula do Papa, pra quem mora aqui em Porto Alegre, assim, tipo, no bairro ali, no Deus e tal, pro outro lado, e tu tava parado na esquina esperando fechar o sinal, E eu vim correndo, você tava correndo, e tu já tinha me enxergado, e eu não tinha te percebido. E tu já tava sorrindo, assim, né? Daí eu passei por ti assim, ó, das redes para a esquina e segui, tá ligado? Isso aí. Eu quando eu tô correndo, eu tenho que ser, vamos ver como eu encontrar alguém, eu tenho que ser Sonic, porque eu tenho poucos segundos pra fazer uma piada, entendeu? Eu tô correndo, sim, eu não ia te atrapalhar aí, meu, como é que tá? Segue. Então, e não faz muito isso, cara, faz bem pouco tempo. Isso aí, bem pouco tempo. E aí... Tá, mas o que tu ia perguntar? Fiquei curioso agora. Não, vou perguntar como surgiu a questão das maquetes. Que essa aí eu não sabia. Isso é uma pergunta interessante. Naquela época lá das piscinas, eu já fazia maquete. Pouquíssimas, tipo, fazia pra mim, assim, não, tipo, tinha feito uma pra mim. Que eu lembro, assim, de questão artística que tu das camisetas, tinha, camisetas de desenho e tal. Exatamente, não. Isso aí eu lembro tipo assim, disso. Ó, digamos que dentro da Crazy Art Sonic NM tem todas as coisas que eu teoricamente sei fazer. Camiseta, desenho, bonequinho, papapá, e as maquetes. Aí durante, sei lá, desde a sua criação em 2008 com o nome de Crazy Art Sonic NM até o início da pandemia, as camisetas ocupavam, sei lá, 90% de tudo que eu fazia. E 10% era um bonequinho de vez em quando, uma caricatura pra não sei quem, uma maquetezinha de vez em quando, e assim vai. Aí chegou a pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa. Pensa, uma camiseta pintada à mão pra tu ficar em casa na pandemia não faz muito sentido, né? Daí, tipo, simplesmente tipo, diminuiu muito o rolê das camisetas. Aí, casualmente, mas acho que sem Papai do Céu tá dizendo, não, peraí, esse guri não merece ficar se ferrando desse jeito. Um vídeo de uma maquete que eu tinha postado, tipo, 3 anos antes da pandemia, viralizou num grupo de torcedores do Santa Cruz do Recife. E aí casou de, naquele momento, estarem fazendo aqueles jogos com os estádios fechados. Sim. E aí eles pintaram as arquibancadas com um novo desenho, pra ficar bonito, pra aparecer na televisão. Só por isso. E aí alguém viu aquele vídeo e perguntou, tu faria esse estádio que tu já fez, só com essa pintura aqui, pá, e mandou a foto. Eu falei, claro. Daí eu fiz uma maquete, uma primeira do Santa Cruz com essa nova pintura. E mandei pro cara, e fiz as fotos, vídeo, postei, papapá. E o cara assim, cara, acho que vai, tipo, muito bombar teu troço. Porque, tipo assim, a galera viu teu vídeo nesse grupo e pirou. E não tem outro, tu botava na época no YouTube, ou sei lá. E já foi uma venda ali. Não, tipo, essa já foi a venda. Já foi a venda. E ele falou assim, cara, se tipo, se tu botava maquete arruda, que é o né, só aparecia o meu vídeo. E aí, quando eu fiz com a nova pintura, então já tinha dois vídeos. A pintura antiga de 3 anos antes e a de agora. Cara, juro por Deus, assim, tipo, teve um dia que quando o segundo vídeo, esse com a pintura nova, foi pras redes, aí pegaram, viralizaram, jogaram, sei lá, pra mim. Cara, teve um dia que umas 200 pessoas me mandaram mensagem. E no WhatsApp umas 100 pessoas, porque o meu telefone caiu num grupo de torcedor, e aí os caras me ligando de volta, e eu pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Que isso, tá ligado? tá tipo, o que tá acontecendo aqui?
Aí eu pensei, eu vou ter que organizar uma fila de espera, porque, imagina, uma camiseta eu faço em um dia, 2, uma maquete eu levo no mínimo um mês pra fazer, sabe? Como é que eu vou fazer sem maquete? Não tinha como. Aí, o Márcio me ligava, daí eu botava lá, número 1, Márcio, aí depois o teu pai, o seu Bagé me ligava, número 2, Bagé, e eu pegava o telefone de todo mundo, aí quando eu tô fazendo terminando a maquete do Márcio, eu ligava pro Bagé, olha só, o Márcio tá terminando, a sua é a próxima, você não vai querer? Daí confirmava, daí fazia o Pix, tipo, eu tive que pegar todo mundo e fazer literalmente uma fila. Lista. E aí foi exatamente naquele período pandêmico ali e tal, que aí, tipo, eu considero assim que foi a mudança da Crazy Art Sonic Name, porque tipo, o grosso dos que eu fazia era camiseta pintada à mão e virou maquete de site de futebol. Eu faço camiseta até hoje, se encomendar eu vou fazer, tem uma camiseta pintada semana que vem, tá ligado? Mas as maquetes virou outra coisa, porque querendo ou não, o futebol tem um apelo muito maior do que, sei lá, rock no Brasil ou outra coisa, né? Tipo, por mais que a camiseta pudesse ser qualquer tema, um estádio de futebol feito à mão não é uma coisa tão comum de tu achar. Tu joga num site, tu acha camisetas personalizado. Agora, maquete é bem menos... E aí eu me tornei, eu posso dizer assim, sem me achar ególatra, uma referência nacional em maquete. Tanto que, tipo, tu viu? Ali em cima tem uma do Vasco, Rio de Janeiro. Depois tem a do Canindé, São Paulo. Eu tô em Porto Alegre. Vai ter mês que vem, daqui 2 meses, uma que eu vou mandar pros Estados Unidos. Então, tipo, foi nesse rolê aí pandêmico que as camisetas baixaram e aí as maquetes subiram e ficou por enquanto. Mas é o que eu digo. Imagina, as camisetas ficaram 10, 11 anos sendo o carro-chefe. As maquetes estão sendo o carro-chefe faz uns 5. Daqui mais 5 pode ser que vira outra coisa, então eu não sei, sabe? Tipo, pode ser o teu podcast. O meu sonho é que vira o Sonic Cast, que daí eu pensei, aí fechou. Aí eu faço uma abertura de 10 minutos no patrocínio aqui e depois falo com quem eu quiser, tá ligado? Mas é aquela coisa, eu não sei, entendeu? Mas tipo assim, é um rolê que eu meio que tava preparado pra quando eu entrasse eu ter como fazer, porque pensa, era pandemia, tu não podia sair de casa, então tipo, foca, aprende a fazer do melhor jeito que tu conseguir, cria dinâmicas pra fazer mais rápido ou pra ficar melhor, porque tipo, tempo eu tava em casa, não tinha o que fazer na rua, eu não queria morrer de Covid, então vamos fazer maquete para as pessoas que estão pedindo maquete, sabe? Tipo, legal. Então foi este rolê. A resposta mais longa da história. Não, mas foi bom. Quase contei bastante detalhes, mas eu queria saber. Tem mais alguma curiosidade? Não, era isso. Curiosidades de Márcio sobre Sonic NM. Porque foi nesse período a gente não se falou mais então. Sim, quando tu me achou, eu já tava nas maquetes. Já tava nas maquetes, eu achei legal pra caramba. É muito detalhe também. E teve o Sonic Cast nesse meio tempo quase que juntos. Porque as maquetes começaram no início da pandemia, tipo 2020, e o Sonic Cast ele começou em 2021. Então, tipo, nesse período da pandemia eu fiz teoricamente 2 coisas que muito teoricamente eu nunca tinha feito, que era um podcast e ficar fazendo maquete de futebol pra uns estádios que eu nunca vi na minha vida, assim, sabe? Então, deixa as camisetas em segundo plano, agora vamos fazer outras 2 coisas loucas, nada a ver uma com a outra, assim, sabe? Mas qual estádio tu achou mais legal de fazer? Mais legal de fazer? Boa pergunta, cara. Eu fiz agora essa última do Vasco. Legal. Cara, eu acho que foi um dos mais legais, porque ela foi inédito pra mim. Eu nunca tinha feito a maquete do estádio do Vasco. É um estádio que eu sempre quis fazer, só que, tipo assim, por que eu ia fazer do nada pra mim uma maquete do Vasco? Assim, não tinha nem tempo. Daí eu ficava toda hora assim, um dia um cliente, torcedor do Vasco, poderia encomendar. E aí que tá. Eu tive a ajuda de um cara que, sei lá, se um dia for ouvir esse episódio, chamado... Ele é o @rabisco23 nas redes. Ele faz quadro de estádio de futebol. Legal. Como se fosse a planta, assim, do estádio, assim, tal, e bota as informações e tal. E ele é vascaíno, e ele mora no Rio, e vai em tudo que é jogo do Vasco. Daí eu falei pra ele assim, cara, eu vou fazer uma maquete do Vasco, e eu tenho pouca referência, eu tenho só as fotos do Google ali e tal, que tu puder de mandar de informação. Cara, ele tinha umas imagens do estádio, tipo, que ele usava pra fazer o trampo dele, que ele me mandou, tipo, foto de jogo, ó, como é que é embaixo dessa arquibancada, como é que é, sabe, eu pensei, esse cara de fato me ajudou, assim, é tipo, sei lá, um cara do Rio fazendo uma maquete do Olímpico, eu morando aqui, aqui, ó, pá, sabe, daí eu pensei, foi tipo, pra mim foi um rolê muito, que eu tava construindo algo inédito, com uma ajuda real de uma pessoa que torcia pro time, que tava lá e que também é das artes. Vou ajudar esse cara, porque esse cara vai fazer um troço... Fazer um bom trabalho. Troço louco, assim. Não, ele falou que já quer uma em seguida, assim, também. Ele falou, não, vamos fazer, tá ligado? Tem mais alguma pergunta aí? Não, só isso. Então tá. Esse foi o Sonic e o Márcio Cast com o Sonic Game de convidado. Isso aí. Não, a parte encerrei. Velho, assim, ó. Oi. Nós temos quadros clássicos aqui no programa. Porque, como eu te disse, esse programa começou durante a pandemia, em 2021. E nós estamos em 2025. No final de maio, esse programa completa 4 anos. Então, tipo, poxa, já temos uma história, tá ligado?
E tem um quadro que tá no Sonic Cast desde o episódio número 1. Opa. Que é o quadro da dica cultural do Sonic Cast. Se tu me fala isso só agora. Não, Eu nem me preparei. Eu te pedi pra tu ouvir o episódio antes ali, né? Pra tu pensar em alguma coisa ali e tal. Deixa eu ver. Então, assim, ó. Só que antes de eu fazer o quadro, eu vou chamar o cara que faz a vinheta do quadro. Se permitir que eu traga ele. Ele tá mais ou menos pra aquele canto ali e tal. Tem que acreditar que ele existe, senão ele não vem, tá? Ô, peraí. Ô, louco locutor, chega aí, pô! Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast. Hoje com ele, Márcio Bazé. Muito obrigado, seu louco locutor. Então, velho, assim, ó. Qualquer coisa da área cultural pode ser um som, uma banda, um artista, um filme, uma série. Qualquer coisa legal aí que tu esteja curtindo ou que tu goste, que tu queira deixar como dica cultural no teu episódio do Sonic Cast. Perfeito. Tipo assim, o que tu acha? Pô, isso aqui cara, é massa, sabe? Eu tenho escutado muito uma galera que é os garotinhos. Já ouviu falar? Não. Não, cara, é uma mistura de... Putz, não sei nem te dizer o que é. Funk trap com um metal e samba. Imagina. Um samba rock, um charme, uma coisa assim. Cara, eu fui no show deles no Opinião que teve no final do ano passado. Achei muito legal. Vibe muito boa. Garotinho. Os garotinhos. Quem puder. Eles são da onde? São do Rio. São de São Gonçalo. Bom, falamos aí da Marquete do Vasco, do Rabisco. Então, um podcast carioca. É isso. Ô, parceiro, aqui, ó. Sonic Cast, um podcast carioca. Então, um som legal que eu indico quem quiser curtir os garotinhos. Tem alguma especial, assim? Deixa eu ver que eu gosto. Manda aí, Marcinho, qual a sua especial? Eu gosto Putz, cara. Eu gosto de vários. Tipo aqueles caras dando migué aqui. Sim, aquele negócio nem sabe os nomes. Não, eu pergunto porque assim, ó, nós temos no Spotify uma playlist chamada Falei no Sonic Cast. Tá. Porque, tipo assim, falamos do Os Garotinhos, né? Os Garotinhos. Aí, tipo, eu boto uma musiquinha lá, a dica então, pode do ser, convidado. Então, a mais famosa, então, de 0 a 100. De 0 a 100. Deixa eu 0 a 100, anota aí. Aqui, ó. De 0 a 100. Isso aí. Os Garotinhos. Os Garotinhos. Eu vou ouvir a nossa gravação. Sim, tu vai lembrar. Porque assim, ó, eu sou sempre o primeiro a ouvir, né? Quando o episódio estiver no ar, a música eu já botei lá. Sim, já tá tudo. O post já tá programado. Beleza. Tudo nos tchananana. Tá, é isso, então, Os Garotinhos, a tua dica cultural. Minha dica cultural, dica de som. Boa. Então tá. Chega aí, seu locutor, e encerre o seu quadro. Essa foi a dica cultural do Sonic Cast. Hoje com ele, Márcio Bazé. Opa. Muito obrigado, seu louco locutor. Cara, um outro quadro, esse assim, ele é... Não sei se é clássico, porque assim, poxa, comparar com a dica cultural que tá desde o episódio 1, e esse outro quadro que foi ali no episódio 51, então ele é bem mais recente. Mas, tipo assim, desde que ele entrou, ele não saiu mais. Ele virou uma coqueluche do programa, porque todo mundo quer participar de algum jeito. E tu vai entender por quê. Assim, ó, o Sonic Cast, ele tem no bordão, que ele é o podcast redondinho e cremoso, tá? Aí um dia, sei lá por quê, a história é muito grande pra te contar aqui agora, teve uma situação que eu fiquei meio pé da vida e eu falei pro cara que criou a frase redondinho e cremoso, ele falou assim, cara, esse aí ficou quase redondinho e raivoso, porque tu foi muito na raiva, não sei o quê. Deu, realmente. Daí ele falou assim, cara, seria um bom nome de quadro pro teu programa, deu. Faz sentido. Boa. E aí nós criamos o quadro redondinho e raivoso, que é pra gente jogar a nossa raiva. Então, tipo assim, ó, falar o que a gente não gosta, o que tá nos incomodando, o que, tipo assim, qualquer coisa da vida do Márcio que tu pensa assim, putz, se eu tivesse, tipo, um megafone pra gritar pro mundo que eu não suporto mais esta coisa, pode ser uma coisa bem rude, que boba, ou algo muito mega posicionado, não tem problema. Tá bom. O negócio é ser redondinho e raivoso. Mas, da mesma forma, eu também não faço sozinho. Tem um parceiro meu que mora aqui no mundo mágico aqui. Ele fica mais vezes por ali, sempre fumando uma coisinha, sempre um cara mais calmo, assim, tal, que é o seu Mário Rua. Tu vai ver que ele é bem calmo, assim, pra vir fazer a vinheta aqui. Então, por favor, chega aqui, seu Mário Rua, faça a sua vinheta. Chega aí, pô! Fala, galera ligada no Sonic Cast. Aqui é Mário Rua, e esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso, Muito obrigado, seu Mário. Entendeu como é que funciona a jogada? Entendi. Pode ser, tipo assim, em um minutinho. Não, beleza, não, vai ser... uma explanação. Não, vai ser rápido. Tá, eu vou contar no 13 e no 3 tu manda a brasa, tá? Não te avexa. Não. Vamos dar ele pra não tomar, né? Aqui é o teu momento, tá ligado? Então tá, é 1, é 2 e é 3.
Cara, o lixo da nossa cidade. Meu Deus, cara, eu não suporto mais, velho. Porto Lixo, né, cara? Porto Lixo. Cara, é impossível. Tu tá andando na cidade, tu olha, meu, como é que isso aqui tá aqui? Tu olha pra cima, os fios tudo jogado. Cara, o que tem me incomodado pra caramba é isso. Ou algumas coisas me incomodam, mas isso hoje, assim, eu olho pra cidade, putz, tá tão mal cuidada, tá tão largado, jogado, assim. Não, e é meio que assim, tipo, cuidam de umas partes específicas e o grosso dos bairros... Cara, eu tava voltando hoje de Uber com a minha mãe, lá do centro, nós passamos ali pela Azenha, bem na ponte da Azenha, né, com o cruzamento com a Ipiranga. Pra quem não conhece Porto Alegre, assim, tipo, uma rua muito cheia de comércio, a Avenida Ipiranga, uma das principais avenidas de Porto Alegre. Cara, tu olhava pros postes, tipo assim, ó, o poste, digamos, eu não vou dar... digamos que ele tenha 5 metros de altura, tá? Ele tem mais que isso. Tinha do 1,2 m até os 5 camadas de fio diferentes, umas por cima da outra. Tipo, em vez de ser tudo no alto, ou, tipo assim. Aí eu fiquei olhando, assim, tipo, o que tinha na volta? Tinha uns prédios, tem umas luminárias, que tipo assim, é impossível que precise de tanto fio num poste. Eu pensava assim, cara, não faz sentido. Não, esse aqui é estragado. Não, vou botar só outro por cima. E aí tu não sabe, tipo, o que tá energizado, o que não tá, cara. Assim, nem o pessoal que trabalha com isso deve ter noção do que é aqueles fios. Não, e já que tu falou do lixo, eu tive um episódio bem atrás, acho que no 80, no 81, ou no 82, não me lembro agora, um amigo meu que ele concorreu à vereança aqui de Porto Alegre, e em algum momento a gente falou sobre a limpeza urbana, assim, e tal, porque, tipo, com essa função dos containers de lixo, o que acontece? Os moradores em condição de rua, cada vez aumenta mais. Eles precisam procurar nos containers, porque vem aquele caminhão, pega, levanta e tira tudo. Aí agora eles criaram um container novo, não sei se tu viu, que é pro lixo reciclado. Só que eles colocaram com uma abertura que, tipo, se o cara é catador ou reciclador, ele não tem como botar a mão lá dentro pra tirar. Então, tipo assim, ele vai evitar que tenha lixo na rua, porque tu joga, ele cai lá dentro. Ok, só que se a pessoa que precisa disso pra viver, ela vai ter que fazer de algum jeito. Então, tipo assim, tu não cria uma nova condição de trabalho pras pessoas que estão fazendo isso. Tu simplesmente sacaneia elas e, tipo, não tem mais como tu pegar de reciclado. Então, tipo, é uma cadeia meio mal pensada, assim, sabe? Mal pensada, e vão acabar se estragando aquilo ali. E aí vai ter mais um gasto. Eu vi que tocaram um fogo no primeiro dia, assim. E vai ter mais um gasto. Ele é meio azul com verde, assim, ficou aquela meleca no chão, assim, derretida. Vai ter mais um gasto aí com isso novamente. Absurdo. Era isso? Tá isso. Reclamou, assim? Reclamei. Tá tranquilinho, assim, agora? Agora tô. Que bom. Então tá. Chega aqui, seu Mário Juan, encerra seu quadro. E esse foi um momento redondinho e raivoso dentro do podcast SonicCast, que é o podcast redondinho e cremoso, Falou, Márcio. Cara, estamos chegando pertinho do final do programa, e isso sim é clássico. Muito clássico. Uma coisa talvez mais clássica, uma das que eu mais gosto do podcast. Como é que funcionava? Tu falou aqui pra mim, aqui no nosso office, falou assim, porque daí tu vai fazer o programa, não sei se eu vou te trazer muito engajamento, que não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero engajamento. Se eu quisesse engajamento, eu não tava fazendo um podcast em 2025, eu tava fazendo uma questão de futebol e cobrando o que eu cobro, entendeu? SonicCast, ele é outra coisa, ele é tipo... Aqui, precisamos ser capitalistas numa coisa, mas aqui é o comunismo com a anarquia, com a arte, com a loucura toda, tá ligado? Aqui é outro rolê, tá ligado? Só que aí, tipo assim... eu vou lá e posto o SonicCast no mesmo Instagram que eu posto a maquete, que eu posto não sei o quê. Então, tipo, fico ali vendo quem tá curtindo, quem tá mandando alguma coisa que achou do programa e tal, quem comenta aqui, comenta lá. E aí eu vi que as pessoas, tipo assim, mandavam uns elogios pro programa e eu ficava assim, mas isso não faz muito sentido. Daí eu, mas, né, o que tu quer dizer? Que parte do programa tu gostou? Não, é que eu não ouvi, mas não, muito legal a tua intenção em fazer. Depois assim, cara, não precisa de parabéns por intenção, tá ligado? Eu quero fazer um programa, eu quero que as pessoas escutem, é isso só, não tem mais nada. Então, foi criado um código com a audiência desse programa. Boa. Criado pelo meu amigo aqui, que na abertura ele é o Felipe Mi, o nosso DesignerCast, que é o cara que coloca o podcast no Spotify. Agora é o DesignerCast RBS, porque ele trabalha na RBS, está como câmera de alguns programas, olha que legal. Inclusive do Globo Esporte, olha que legal. O cara, estamos abraçando as coisas. E ele falou pra mim assim, no episódio piloto, quando eu lancei, ele falou assim, cara, por que tu não larga uma hashtag em cada programa diferente? E aí, quem ouviu o programa ali vai te mandar a hashtag tal palavra que tu deixou. Que aí tu vai ter certeza quem ouviu o programa ouviu. Ou só foi lá e puxou teu saco, deu. Boa. Faz sentido. Então, essa é a nossa brincadeira. Boa. A hashtag do episódio. De hoje. Como tu é o nosso convidado,
Pensa, eu comecei o programa na pandemia, eu fiz 20 episódios e mais alguns perdidos ao longo do processo sozinho. Aí nesses eu tenho que pensar sozinho. Quando temos um convidado, eu penso, eu acho que é um direito do convidado pensar no que ele quiser. Então, pode ser baseado em coisas que a gente conversou, pode ser baseado em nada, literalmente em qualquer bobagem que vier da tua cabeça. Qual a hashtag do episódio 89 do Sonic Cast, meu querido Márcio Bagé? Tempo! Eu gostei da abertura. Isso deu quase 90. Quase 90. Boa! Então tá bom. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio 89, vai mandar a hashtag quase 90. Hashtag quase 90. Ótimo. Velho, de coração, agradecer. Não fazer um high five pra fazer barulho. Aê. Cara, amizade de 20 e tantos anos, cara. E a gente se encontra aleatoriamente de manhã, de passagem. Aí eu penso, velho, eu tenho que ter episódio com o Márcio, porque o Márcio é um amigo meu desde a minha infância, adolescência, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é pra isso também, sabe? Pra registrar esses momentos massa com as pessoas, sabe? Tipo, tu falou pra mim, tem 2 filhas, uma mulher, não sei o quê. Daqui uns anos elas vão poder ouvir e pensar, o pai conhecia aquele cara e não sei o que, eles falaram do trabalho dele. Legal, isso é muito massa, sabe? Então, tipo, cara, tu tá aqui, literalmente, é a realização de um sonho de ter um brother dentro dessa loucura que eu inventei chamada Sonic Cast. Que legal. Massa mesmo. E, velho, deixa aí, beijo pra quem tu quiser, deixa aí tua rede social pra galera te encontrar. Quem quiser marcar um treinamento contigo aí também, eu acho que é importante. Vendo o seu peixe aí, mande beijo e abraço pra não ficar mal com ninguém aí também. Vou mandar um beijo pra minha esposa, a Jéssica, que também tá entrando no mundo das artes. Olha aí! Ela tá fazendo uns trabalhos assim de pintura, de parede e cerâmicas. Olha, quando quiser mandar. Vou mandar ali. Aqui, e até quem quiser seguir, vou dar o arroba dela. O arroba dela é mais importante do que o meu. Vou até ver certinho aqui. Não é a arroba da esposa, chega em casa e vai dormir no sofá. Tá deixa eu mandar aqui deixa eu ver. Márcio, nesse momento, abrindo seu celular, deixa eu ver aqui. Desbloqueando na minha frente, eu vi o desenhozinho que ele fez, tá ferrado. Bem simples. Porque eu ferraria meu próprio amigo, não faz o menor sentido, né? Isso aí. Vi que ele tem o Sonic ali nas conversas. Ele tá ali nas últimas conversas. Olha só, eu sou tão bom que eu não sei qual é o arroba dela. Que bonito, bonito, hein? Que bacana. Olha aí. Nesse momento, o Márcio vai deixar a arroba da sua esposa. Aí, ó. É Jazz Braga _ Ateliê Libélula. Repite! A Jazz Braga _ Ateliê Libélula no Instagram. Posso dar uma dica pra ela? Pode, manda ver. Mais fácil. Pois é, né? Porque... Muita coisa, né? Não, porque é difícil até de falar. O que é? Por exemplo, Jazz, eu pensei na música, mas não, é Jazz com J-E-S-S. Isso, de Jéssica, né? Jéssica. Jéssica Braga, Ateliê Libélula. Por exemplo, nem cabe ali, tem que ser, de repente, só Jazz Ateliê, não sei, eu acho que as arrobas tem que ser mais curtas. Quando passa o número de caracteres ali que tu não enxerga... Já complica, né? Quem estuda redes sociais, que não é o meu caso, mas já me disseram que não é tão bom. Não é tão bom. Mas assim, eu vou marcar lá na postagem que nós for fazer. Vai estar lá marcadinho lá, dica cultural e papapá. Marco lá. Quer deixar o teu aí também? Isso, o meu é Márcio.Bagé. Bagé, porque não tem acento. Isso aí. B-A-G-E. Bacana. Quer deixar mais um beijo aí? Pra elas e pra minhas filhas. Como é o nome das filhotas? Cecília e Giovana. Que coisa linda. Cecília e Giovana. E te agradecer, cara. Obrigado pelo convite. Beijo do tio Sonic. Isso aí. E sempre que precisar de alguma coisa. Agora eu vou lá pra testar aquela aula lá. Vamos testar aquela aula. Vamos testar. De repente a gente já faz um videozinho, já faz um collab dos dois ali. Aí, opa, podemos inventar. Podemos pensar alguma coisa. Assim que a gente cria as ideias, ao vivo no Sonic. Isso aí. Velho, assim, nós temos que dar uns tchau aqui no final do programa, porque assim, eu queria que isso aqui fosse um programa de rádio, certo? Ok. Qual rádio aceitaria isso? Nenhuma, tá ligado? Então tu bota na internet, que nome que ele ganha? Podcast. Não tem problema, né? Então Sonic Cast, blá blá blá. Então eu dou tchau todos os momentos do dia, porque a pessoa pode estar ouvindo de manhã, de tarde, de noite, eu não sei. E aí tem tipo um jogralzinho que eu faço com um convidado que vai me ajudar. Eu vou participando disso aí. Então tá. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã... Márcio, o que tu fala de manhã quando tu acorda? Bom dia. Um bom dia para você. Adoro quando a pessoa simplifica. Quando a pessoa fica pensando aqui me ferra, mas enfim. Eu sou bem sucinto. Sucinto, é importante. Agora,
se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua tarde, assim, mano, assim, ó, eu só considero que de tarde, é uma regra minha aqui da história, depois que eu almoço. É, eu também. Tipo assim, eu almocei... Eu também. Pô, 3 horas da tarde, não, entendeu? Não, eu tenho direito de dar bom dia, eu não almocei ainda, entendeu? Então, eu considero que é de tarde, depois que eu almoço. Então, se tu já almoçou e for de tarde, tu por acaso tá ouvindo o Sonic Cast na tua tarde, é uma boa... Tarde. Uma boa tarde, Olha, ótimo. Olha aí. Agora, já trabalhou, pegou aquele busão lotado pra voltar pra casa, pegou carona com alguém, daqui a pouco teve que rachar um Uber, tá chovendo, mas aí chegou de noite, tomou um banho, vai comer um lanchinho, e tu tá em casa, na tua noite, ouvindo o Sonic Cast, é uma boa noite. Uma boa noite. E essa vai ser a penúltima pergunta. Opa. Penúltima pergunta. Como está o sono de Bagezinho, vulgo Márcio Bagé? Olha, depende do dia. Tem dias que eu acordo 5 da manhã. E eu acabo dormindo tarde também, porque a gente tem a questão, né? Não é bom. A nenese. A gente tem a questão das crianças, que aí é o único momento que eu tenho com a minha esposa também. É à noite, então a gente acaba ficando um pouco mais jantando junto, vemos o filme, alguma coisa. E acaba... Momento que o casal faz as coisinhas também. Também. É importante, né? É importante. Uhum. Então a gente acaba dormindo mais tarde e eu acabo acordando cedo. Entendi. Então o teu sono nesse momento tá meio bagunçado. Bem bagunçado. Assim. Tem dias que eu acordo às 6, dias que eu acordo às 5, às 7. Tá, então eventualmente tu fica algum momento acordado de madrugada. Com certeza. Então pensa, se esse aqui é episódio 89, fiz todo o jogral pra fazer o que eu queria fazer. Quase 90. É quase 90? Quase 90. Tu pode maratonar o Sonic Cast, porque pensa tudo o que aconteceu até chegar o Márcio aqui, entendeu? Isso aí. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua madrugada, é uma boa... Boa noite também, porque não, só boa madrugada. Ou boa noite. Ou boa noite. Pra mim, o dia só termina quando eu durmo. Tipo assim, virou ali meia-noite, não. Pode ser uma nova regra do Sonic que é só de tarde depois que eu almoço e de noite depois que eu durmo. É uma boa. Aí boa. Segue o mesmo dia. Então, uma boa madrugada. Boa, beleza. Agora sim, a última pergunta deste episódio. Olha lá. Fala, eu ia dizer pra tu pensar, não, tu vai ter que falar. Uma parte do corpo completamente aleatória, estranha. Não vem com bochecha, braço, não. Uma parte, tu é um professor de educação física, tu conhece a anatomia. Pensa uma parte do corpo muito estranha, bizarra, tipo assim, ou engraçada, sei lá, qualquer parte do corpo inusitada aí pra falar pra mim. Pra ti? É, pra mim? Diz qualquer parte do corpo doida aí. Não, doida? Tá na Crazy Art Sonic, né, cara? Eu tô te chamando pro mundo mágico, pô. Mundo mágico. Então, deixa eu ver, então. Pode ser que tem a ver contigo aí. Não sei. Tu que tá dizendo. Só falei uma parte do corpo aleatória. A pergunta é assim, uma parte do corpo completamente aleatória pra gente usar aqui agora pro que eu preciso dizer. Só isso. Eu só preciso do diga. Pode ser, então, as mãos. Pode ser. Um beijo nas suas mãos. É que eu me recuso mandar beijo na bochecha ou no coração. Sim. Um beijo nas suas mãos. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Volta aí, ô locutor. Um beijinho e tchau, tchau. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o podcast underground.